18 de novembro. Aqui em Goiânia tá fresquinho, choveu pra caramba hoje. E vamos começar essa live com uma história fresquinha. O título da live é Entendendo e Solucionando as Doencinhas Infantis. Pois bem, ontem a gente estava passeando com as nossas filhas, a Maitê e a Maísa, e elas viveram uma situação onde elas foram para uma aulinha de evangelização e tinha pessoas desconhecidas e tinha uma criança que não estava muito simpática, que não estava sendo muito gentil com a Maitê. Enfim, durou uma hora essa situação. E aí, quando acabou a aula, que a gente foi buscá-las lá na porta da salinha, a Maitê saiu com muita raiva, reclamando muito de uma amiguinha, porque a amiguinha copiou a tarefa dela, porque a amiguinha respondeu Maitê, seu nome é Maitê, parecendo que o nome dela era feio, e ela com muita raiva e falando até uns palavrõezinhos. E a gente podou ela, falou, o que é isso, Maitê? Para com isso, você vai ficar com raiva das pessoas, você acabou de conhecer e podamos, não dê muito moral para ela, não. E aí, passou, a gente saiu de lá, passou no supermercado rapidamente para comprar umas coisas para trazer para fazer um jantar, e fui para a cozinha. Quando chegamos no supermercado, que era bem distante, assim, foi uns 40 minutos mais ou menos, mais ou menos uma hora depois que acabou essa aulinha, a gente chegou no supermercado. Quando a gente desceu do carro, ela falou assim, mãe, não tô me sentindo muito bem. Eu falei, o que você tem? Ela, tô cansada. E eu não dei muito moral, assim, falei, tá, filha, ela tinha acordado muito cedo, eu falei, daqui a pouco você vai ficar com sono e vai dormir. Fizemos as compras, foi uma coisa rápida, chegamos em casa, ela ficou deitadinha no sofá enquanto eu fui preparar o jantar. E aí, quando eu estava preparando o jantar, eu vi que ela estava febril, pediu o Alessandro para descer para me ajudar enquanto eu terminava o jantar. Para resumir, aí eu terminei de arrumar o jantar, sentei com ela e fui conversar com ela direito, fui escutar ela direito, porque eu não tinha escutado ela direito, porque eu julguei assim, o comportamento dela como inadequado, xingando a menina cheia de raiva, e a gente é muito preocupado com a sociedade, né? O que os outros vão achar da gente, um filho mal educado, falando palavrõezinhos de uma coleguinha, que horror. Enfim, quando eu sentei e conversei com ela, ela comentou que a menina foi muito ruim, e ela encheu o olho d'água e disse que quando ela falou não sei o que, a Pro escutou e não falou nada. Resumindo, ela se sentiu sozinha, isolada, desamparada e ela fez um pequeno DHS. Ela viveu uma situação onde ela se sentiu excluída. Por exemplo, teve uma história lá que tinha que pegar uma cola, a professora deu um estojo para ela que não tinha cola, a menina tinha cola e ela pedia, a menina fazia de conta que não ouvia, ela se sentindo isolada, sozinha, desamparada nessa situação. E para as nossas crianças, tudo é muito intenso, tudo é muito vital. Então, ontem aconteceu essa situação, ela ficou com febre. Aí eu entendi, eu falei, minha filha, quando a gente foi pegar você estava com tanta raiva, a mamãe não percebeu que por trás dessa raiva tinha uma dor. E aí ela começou a chorar. Eu abracei, pus no colo, falei, desculpa, mamãe, o seu nome é lindo. E aí comecei a conversar com ela. E aí, assim, ela estava febril. Na verdade, eu coloquei o termômetro, ela estava com 38,2, uma coisa assim, não era só febrilzinha mais, né? E aí, ela se acalmou com essa conversa, eu vi que ela serenou, porque até então ela estava isolada, amuada, sozinha com esse sofrimento. E aí, quando terminou o jantar e a gente conversou, aí a gente foi assistir um filme, nós quatro, ela escolheu um filme, a gente ficou os quatro deitados abraçados, e ela um pouquinho febril, ainda eu vi que tinha baixado a febre. Aí eu dei um banho bem quente nela quando terminou o filme, colocamos um pijaminha e aí a febre dela cessou. E quando ela foi dormir, o Alessandro comentou assim,
nossa, realmente essa nova medicina é fantástica, né? Porque ela ficou ruim, ela deu febre e ela passou a febre sem nada mesmo, sem nenhum medicamento. Foi só nova medicina, foi só a questão da consciência do que aconteceu. E aí ela se sentiu acolhida pela família, amparada. A Maísa, irmã dela, começou a falar: ah, eu quero voltar lá, eu vou brigar com aquela menina, tanana. Enfim. A Maísa estava lá, mas a Maísa estava ocupada, conectada com outra amiguinha no dia e também passou batida. E a Maite viveu a experiência toda isolada, isoladamente, né? Simbolicamente, isoladamente. Ela estava com crianças do lado dela, mas a questão é simbólica. E aí ela sarou dessa febrinha. Quando foi umas 3 horas depois que elas tinham deitado, eu fui lá no quarto e vi que ela tinha voltado um pouco mais a febre, que provavelmente seria uma espécie de crise epileptóide, PCL2, que a galera da nova medicina entende essas nomenclaturas. Mas às vezes assim, é uma última piorinha até você melhorar. E aí, porque ela ia passar a noite toda lá deitada sozinha, eu fiquei com medo de ela sentir um mal-estar e estava calor, elas queriam que eu ligasse o ar-condicionado. Então, eu resolvi dar um pouquinho de Novalgina para ela não ficar com muito mal-estar. E, às vezes, um analgésico, ele pode precipitar uma conclusão de fase de resolução, porque no caso dela já tinha tido toda a questão da consciência tomada, enfim. Ela acordou hoje, desceu a escada, saltitante, como se nada tivesse acontecido, tomou café normal, não teve um cisco de febre mais hoje, está tudo certo. O que acontece? Esse exemplo mostra, e eu ainda conversei com elas hoje até, como quando a gente tem uma questão emocional doída, mal resolvida, o nosso corpo entra em sacrifício, né? No caso, febre geralmente é ligada a ectoderma ou endoderma, enfim, que são alguns tipos, dois dos 4 tipos de tecidos que nós temos, mas foi tudo resolvido. Agora, do nosso assunto, entendendo as doenças infantis, a gente precisa considerar o seguinte: a Maitê, eu dei um exemplo, ela tem 8 anos, é um exemplo de uma questão dela. As nossas crianças, a nossa primeira infância, o nosso primeiro setênio, que é do nascimento até os 7 anos, na verdade da concepção até os 7 anos, basicamente os problemas são os pais, dos pais. Os filhos são espelhos dos pais, espelhos do clã que ele faz parte. Via de regra, até 3 anos, geralmente é da mãe. A partir dos 3 anos, já começa a entrar outros conteúdos do pai, enfim. E aí, o que acontece, gente? É aquela história que eu já repeti algumas vezes. O primeiro cuidado dos pais para com seus filhos é estar bem. É cuidar de si mesmo, é estar bem resolvido, é estar se sentindo suficientemente seguro, equilibrado, com as suas questões espaciais, emocionais, financeiras, sociais, satisfatórias. Porque se nós estamos bem, as crianças refletem isso. Se nós não estamos bem, as crianças nos mostram que nós não estamos bem, como aconteceu, por exemplo, mas infelizmente eu não conhecia a nova medicina germânica e eu não tive esse recurso da nova medicina para passar por isso mais rapidamente. Foi o que aconteceu comigo quando as minhas meninas nasceram. Eu passei uma gestação muito tranquila, uma gestação gemelar. Quem está chegando agora, eu tenho filhas gêmeas. Elas hoje estão com 8 anos. Foi um parto bacana, um parto natural, rápido e indolor. Eu tinha me preparado muito bem para a gestação e para o parto por conta da minha formação de psicóloga e doula. Mas quando as meninas nasceram, eu comecei a dar uma patinada, eu comecei a passar uns apuros, e até por conta disso que eu estou hoje aonde eu estou, com o conhecimento da nova medicina germânica e de outras terapias integrativas que agregam muito, né, para a nossa qualidade de vida. Mas quando deu mais ou menos umas 2 a 3 semanas que as meninas tinham nascido, a gente ficou 2 dias na maternidade e veio para casa,
2, 3 semanas depois disso, elas começaram a apresentar cólica, e aí elas apresentavam cólica todo dia. Elas não apresentavam cólica demais, não era o tempo todo, elas tinham mais um horário típico, no final da tarde, início da noite, das 6 às 10 da noite era o horário do dia que rolava mais cólica delas lá em casa. Hoje, eu entendo que um bebê, quando ele tem cólica, ele está sinalizando que a mãe tem um conflito de contrariedade indigesta. E olha só como é delicado a gente falar essas coisas, porque a maioria dos pais, a coisa que mais ama na vida são os filhos. E eu tenho certeza que eu não sou uma exceção a isso. Só que uma parte minha tinha uma dificuldade muito grande com aquela nova vida, porque as meninas nasceram um dia depois de quando eu fiz 33 anos. Então eu vivi 33 anos para mim. Eu sou, ainda mais que eu sou caçula, não veio outra criança depois de mim me perturbar, eu que perturbava os adultos, entre aspas, né? Dizem que eu era até uma criança legalzinha. Mas eu vivi 33 anos por minha conta, então assim, eu mandava no meu tempo, eu mandava no meu espaço e eu perdi isso tudo, assim, abruptamente e intensamente, porque foi duplamente, eram 2 bebês, então eu tinha uma demanda muito grande para atender, e olha só o que eu falava de brincadeira, eu não existo, eu sou 2 pares de peito. Então, uma parte minha tinha muita dificuldade de atender toda essa demanda, uma parte minha era muito contrariada com isso tudo. Eu tinha assim, eu tinha umas volúpias dentro de mim, tinha hora que eu falava assim, meu Deus do céu, eu queria sentar no chão, chorar e depois levantar e sair correndo. Mas eu pensava, não, tem 2 criaturinhas dependendo de mim, eu tenho que aguentar, eu tenho que dar conta disso. Mas essa minha dificuldade, que tem toda uma questão por detrás disso, que eu não vou também entrar nisso, mas assim, eu tenho uma personalidade com tendência a ser perfeccionista, eu tinha muita cobrança em volta de mim, eu tenho familiares muito perfeccionistas, então eu tinha que ser uma mãe perfeita, e eu tinha que não deixar filho passar necessidade nenhuma, enfim. Uma dinâmica da minha família, do meu sistema familiar, que eu naturalmente puxei, e isso ficou muito pesado para mim, ainda mais porque era uma carga dupla. E aí as meninas tinham cólica. E depois, quando eu fiz a primeira formação em nova medicina, que foi o curso que chamava Orientadores em Autossuficiência, da médica psiquiatra Eleanor Luzes, o que ela diz, por exemplo, quando uma mãe tem um bebê com cólica? Ela fala assim, se um bebê está com cólica, essa mãe está em apuros. Vamos olhar para essa mãe, vamos ajudar essa mãe, porque essa mãe não está dando conta de processar, de digerir tudo que está acontecendo. E depois, quando eu fui vendo isso, tudo ia fazendo muito sentido. As minhas filhas tiveram muito poucos problemas, teve essa cólica no início da vida, e eu lembro quando elas estavam com mais ou menos 9 meses, que foi quando eu dei umas vacinas mais de uma vez, mais vacinas juntas numa vez só, porque eu dava picadinho, e eu entrei num processo meio de medo e culpa por conta de umas situações que aconteceram lá no posto de vacinação. A médica me chamou, me deu uma bronca federal, porque eu estava com umas vacinas atrasadas e, assim, fez um monte de terrorismo na minha cabeça. Eu entrei para a sala de vacinação hesitante se eu devia fazer aquilo ou não, mas eu fragilizada, sem recursos para contrapor aquilo que me foi colocado, mas, por um outro lado, não muito conformada com aquilo, desconfiada e infeliz com aquilo, enfim, as meninas tomaram 3 vacinas de uma vez, coisa que nunca tinha acontecido, porque até então, no máximo, eram 2, uma injetável e uma oral. E aí, dessa vez, foram 2 injetáveis e uma oral. E aí foi a primeira vez que elas tiveram reação à vacina. Mas, na verdade, a questão foi muito mais eu. Eu percebo hoje, com esse saber da nova medicina germânica, que por conta da minha culpa, do meu desconforto, do meu medo, da minha indignação, porque aí eu falo, sistema de saúde é um absurdo, porque não pode furar uma criança 2 vezes e morrer de dó, enfim, não vou aqui questionar o que está de certo e de errado nessa postura. O que eu quero é que vocês entendam essa relação especular que os nossos filhos têm conosco. Então, eu estava mal vacinando elas e elas fizeram febre, fizeram, acho que um pouco de coriza, tiveram uma espécie de gripe, não me lembro mais, elas estavam com 9 meses, mais ou menos. Foram os problemas que elas tiveram, até 1 ano de vida. Eu lembro dessas cólicas,
por mais ou menos 3 meses, até o 4º mês elas tinham cólica, elas nasceram um pouco prematuras, né? Então é comum. Também tem a questão da imaturidade do sistema gastrointestinal, claro que isso tem uma influência, mas é secundária. Isso é o que a gente chama de sabão no escorregador. A gente escorregar na cólica de qualquer jeito, mas a imaturidade, a prematuridade fisiológica delas, né, fez com que a escorregada fosse mais rápida e mais intensa. É o famoso sabão no escorregador que a gente chama na nova medicina germânica. Então, elas ficaram bem a maior parte do tempo, e uma coisa muito importante, para quando estão chegando os nossos bebês, o papel do pai. Eu brinco que o papel do pai é ser a base da pirâmide. Então, um bom pai, ele precisa ser, antes de tudo, um bom marido. Um marido que esteja apoiando a esposa, que esteja acompanhando a esposa e que esteja dando o suporte necessário para que ela fique bem, cuidando de uma parte financeira, de uma parte carregador de mala, de uma parte afetiva, enfim, cada um com as suas competências, né? Os homens são muito capazes de serem ótimos companheiros, existe muita generosidade, às vezes não tão devidamente acessada por alguns exemplares da espécie masculina, mas em potencial, os homens se sentem muito bem de fazer isso. Eu já acompanhei alguns casais e eu percebia essa generosidade masculina, e eu vivi isso também. Então, quando nós queremos filhos saudáveis, mães estejam bens, pais estejam bens apoiando essas mães, porque é como se fosse assim, o pai, a mãe e o bebê no topo da pirâmide. A mãe é a esfera tática, que está ali com o reizinho no topo e com a fundação da pirâmide, que é o pai, né? Então, o pai, ele é esse suporte, essa base da construção chamada família, que é uma bela construção. Uma construção que leva todos nós ao nosso melhor. E às vezes, para a gente chegar no nosso melhor, a gente tem que passar por coisas difíceis, coisas doloridas, a gente passa às vezes pelo nosso pior. Então, eu ficava no início, quando as meninas nasceram, que uma parte minha tinha dificuldade, né, com toda aquela doação que 2 bebês exigem de uma mãe, eu ficava me sentindo culpada ao mesmo tempo também. Enfim, coisa que quando eu pude, eu corri rapidamente num consultório terapêutico, e acho que umas 3, 4 sessões eu me reorganizei, e foi quando a gente pegou uma toada assim, de mais equilíbrio, de mais firmeza, de mais tranquilidade também na família. Mas o que precisa ficar claro é que até os 7 anos as nossas crianças têm um aparelho psíquico muito rudimentar. Então, o que elas fazem é absorver o campo à sua volta. E, praticamente, para uma criança, o campo é seu pai e sua mãe, a sua família. Quando ela é um bebê, ela está numa relação simbiótica com a mãe, então a mãe é o mundo, a mãe é uma espécie de Deus para a criança. Então, que nós possamos ser cuidadas, que nós possamos estar nos cuidando, para que a gente faça bem para o nosso filho, para que o nosso filho absorva paz, serenidade, confiança, amorosidade, tranquilidade. Não significa que a gente tem que ficar 24 horas por dia assim, em alfa, né? Até porque uma mãe de um bebê não consegue isso 24 horas por dia. Mas tirando um momentinho ou outro de um certo estresse, que a gente tira de letra, que a gente elabora, a ideia é que a gente esteja bem, de uma maneira geral, para que os nossos filhos estejam bem. Eu acompanhei recentemente um caso eu achei esse muito, muito significativo, muito interessante. E infelizmente um pouco trágico. Mas a vida está aí, né, com as suas potencialidades, tanto alegres quanto tristes. Me procurou, há um tempo atrás, uma gestante de uma 3ª gestação, onde ela tinha perdido as 2 primeiras gestações. E ela era acometida por uma infecção muito severa,
e que atacava a pele dela de dentro para fora. E ela tinha que tomar antibióticos fortíssimos, ficar em isolamento de UTI, e aí ficava uma crise na equipe médica, porque se desse antibióticos muito fortes para ela, podia matar o bebê, mas se não desse, ela podia morrer. Então ficava uma situação assim, entre a cruz e a espada. E nas 2 primeiras gestações, os bebês vieram a óbito por volta dos 5 meses. Então, como se tratava de um processo que era deflagrado por um desequilíbrio da microbiota dela, né, com essa bactéria, essa superbactéria que a acometia, eu entendi pelas ferramentas que eu utilizo há algum tempo que o ideal era primeiro a gente ganhar tempo evitando que essa microbiota entrasse nesse desequilíbrio, podendo provocar essa infecção, porque ela ia entrar na medicina alopática e provavelmente o resultado seria o mesmo. E aí ela fez algumas sessões de biomagnetismo até com o Alessandro, porque eu não estou atendendo com biomagnetismo praticamente. E ela entrou em contato comigo na semana anterior ao final dessa história, dizendo que tinha tido um sangramento, que foi no hospital e que tinha ficado super feliz porque o médico tinha dito que ela não tinha nada de infecção. Fez um exame lá, ela não tinha infecção nenhuma e ela estava super feliz. O médico pediu que ela fosse para casa e ficasse de repouso absoluto por conta do sangramento. Então, assim, o biomagnetismo fez a sua parte, evitou que essa superbactéria tivesse esse desequilíbrio, né, esse excesso populacional e chegasse ao óbito dos bebês, como aconteceu nas 2 primeiras experiências, considerando que da segunda gestação para essa terceira se passou um maior tempo, tá? Em torno aí de uns 6 anos. Aí, quando foi 2 dias depois que ela chegou em casa, estava de repouso, tudo certinho, ela sentiu muita cólica, foi para o hospital e ela perdeu o bebê, sem 1 grama de infecção. O que eu percebi nessa história? Existem, e ela assim, ela é uma pessoa extremamente simpática, doce, alegre, não está com uma situação tão organizada assim na vida, mas tem uma cabeça muito bacana, muita religiosidade, muita fé, e não teve a infecção. E mesmo assim o bebê partiu, né? O destino quis que fosse assim. E aí eu fiquei refletindo sobre essa história, né? Eu falei, nossa, mas parece que foi feito tudo certinho, mas existe uma coisa assim maior, mais profunda nessa história, né? É aonde acontecem, queridos, questões transgeracionais. Então, assim, eu acredito que a questão dessa gestante não era dela enquanto indivíduo, assim, né? Era uma questão dela, de uma lealdade, uma questão com o sistema familiar dela. E aí, para esses casos assim, o tratamento às vezes é mais complexo, mais demorado, a gente precisa passar por constelações familiares, por terapias transgeracionais. Não sei se vai dar para a gente ver, num caso como esse, se passar por isso e ter uma outra gestação e juntar tudo, esse tratamento transgeracional com esse tratamento atual, evitando esse destempero da microbiota, se chegaria a termo. Não sei, porque a existência essa sim é uma caixinha cheia de surpresas, né? Um grande mistério. A primeira coisa que eu quero deixar aqui registrado para todo mundo que está aqui presente é que a gente precisa olhar para nós quando uma criança nossa, principalmente até os 7 anos, ela tem uma questão de saúde. E se nós estamos bem no agora e a nossa criança tem uma questão de saúde, a segunda opção é a gente buscar na nossa própria história se naquela idade do nosso filho aconteceu alguma situação conosco, porque ele estaria transgeracionalmente, assim, para além dele enquanto indivíduo, repetindo um movimento subjetivo de uma dor nossa. Porque por ressonância, se eu tenho uma filha com 1 ano, ela se conecta com a minha infância de 1 ano. E aí ela pode manifestar
algumas questões. No meu caso, por exemplo, eu disse que as meninas tiveram cólica e tal, e outra coisa que aconteceu é que eu brinco que elas me desmamaram. E além de eu estar muito cansada, elas estavam com 4 meses quando aconteceu isso, a minha mãe conta que eu fui a única filha que o leite dela secou, e que ela morria de dó de mim, que eu ficava assim, chupando o peito dela, fazendo força e não saía uma gota de leite, ela teve que me dar mamadeira. Ela não lembra exatamente com que idade, mas ela disse que foi bem no começo. Ela falou assim, 1, 2 meses. Mas a saber se de repente foi 4 meses, eu estava com 33 anos quando ela me falou isso. Né? Então, os nossos filhos, eles espelham tanto o nosso agora, quanto o nosso ontem. E é por isso que é muito importante, que assim, é um gesto de amor pelos nossos filhos, principalmente não só por nós mesmos, quando a gente se cuida, para que quando eles cheguem, as coisas já estejam melhor organizadas, eles não tenham que entrar em sacrifício por nós, né? E aí, a partir dos 8 anos, a gente já começa a ver a ocorrência, a partir dos 6 anos eu percebo que começa assim, até pelo meu exemplo aqui em casa, mas principalmente depois dos 8, eu percebo que aí os problemas de saúde que os nossos filhos apresentam são questões deles, como o exemplo que eu comecei contando aqui para vocês, da Maitê, que passou por uma situação ontem. Teve na semana retrasada a Maísa, que um dia também ficou febril, e aí eu fui conversar com ela, ela tinha tido desgastes quase todo dia com uma coleguinha na escola, e a coleguinha mentiu sobre ela para outra amiguinha, e ela quis se defender, mas a coleguinha olhou para ela com um olhar de muita maldade, e ela ficou com medo, se retraiu, então ela permitiu que uma mentira sobre ela vigorasse por medo de se defender, e no dia seguinte ela fez febre. E aí, conversando com ela trouxe essa história, a gente conversou, eu ajudei a ressignificar também, e a febre dela acabou naquele mesmo dia. Então, o meu desejo de conversar essas coisas com vocês inclusive, para levar mais qualidade de vida para as nossas crianças, para as pessoas em geral, né? Mas a gente fica muito comovido quando é criança que sai ganhando, né? Crianças, animais, que eu gosto tanto. Então, eu vou deixar essa live gravada aqui e agradeço a presença de todos e desejo que todos fiquem bem, para que os seus filhos possam ficar também. Boa noite e até a próxima.